Jesus, Mestre amado, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma vez estarmos reunidos em Teu nome. Permita, Mestre, que desde já nós possamos sentir a presença dos nossos mentores amigos junto a nós e que possamos esquecer dos nossos intempéries do nosso dia, nos sentirmos mais harmonizados, mais equilibrados, para que a palestra do nosso irmão possa ser bem compreendida. Pedimos ainda para os nossos companheiros que aqui não puderam chegar, Senhor, que também recebam esses eflúvios benéficos. Agradecemos mais uma vez a espiritualidade que nos recebe. Pedimos a permissão para darmos início ao nosso trabalho do dia de hoje. Que assim seja. Caríssimos irmãos, encarnados e desencarnados, é um prazer muito grande estarmos aqui na casa de Sebastião Marte, onde todos nós sabemos que nós somos acompanhados 24 horas. E mais do que nunca nos dias de hoje, principalmente no tema da noite de hoje, é um assunto muito sério, que envolve tanto os encarnados quanto os desencarnados em situações diversas. O tema da noite de hoje está contido no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala: dever-se-á por termo a vida do próximo? Aí a gente pensa em várias coisas. Pôr fim na vida do próximo, assassinando, colocando um remédio, fazendo ele sair dessa vida de uma forma suave, e etc, etc, etc. Cada um pensa de uma forma, mas vamos para a história, buscar a nossa mente o que aconteceu ao longo do tempo. Por exemplo, os espartanos, soldados espartacos, na Roma e na Grécia Antiga, eles usavam remédio, a cicuta, para aplicar aos seus soldados quando eles chegavam muito machucados da batalha. Falaram assim: ó, esse não aguenta mais lutar, então vamos dar uma morte digna a ele. Dava a cicuta e eles morriam. Já no tempo de Espartacos. Então veio nosso irmão Sócrates, 400 anos aproximadamente antes de Jesus Cristo, cresceu na Grécia Antiga, serviu o exército durante 20 anos, saiu do exército, deu baixa, começou a ter uns pensamentos, como ele já pensava e acreditava que a vida não acabava, começou a colocar essa ideia no povo: olha, a vida não acaba, a vida continua, de várias formas. Quer dizer, um predecessor que o próprio Evangelho diz do cristianismo, é um precursor do cristianismo, Sócrates. E uma das frases que ele colocou que o levou à morte foi essa aqui: o homem é uma alma encarnada. Olha que interessante, o homem é uma alma encarnada. Sócrates: antes da sua encarnação, existia unida aos tipos primordiais, às ideias do verdadeiro, do bem e do belo. Separa-se deles, encarnando e recordando o seu passado. É mais ou menos atormentada pelo desejo de voltar a ele. Quer dizer, sabe que veio de algum lugar e tem vontade de voltar. Sócrates, 500 anos antes de Jesus, já estava com essa ideia. Então começaram a falar: ó, esse cara é doido, como é que ele vai peitar os deuses da Grécia, né? Como é que ele vai falar que existe só um Deus e etc, etc? Ele não pode. Então chamaram ele: olha, você precisa morrer. Algumas obras dizem que ele se suicidou tomando cicuta. Não, ele foi obrigado a tomar o veneno. Obrigaram ele a tomar o veneno. Então ele não foi suicídio, foi assassinato. Ele tomou cicuta. E conta Platão, que estava do lado dele durante todo o momento do desencarne de Sócrates, ele conta que começou a enrijecer e ficar gelado, dos pés de baixo para cima. Durou horas a morte dele, não foi de repente, durou horas. Então ele foi sentindo as pernas endurecerem, a canela, o joelho, foi subindo ali. Quando chegar no coração, você não vai aguentar. E foi dito e feito. Depois de algumas horas, Sócrates veio a falecer ao ingerir a cicuta. Aquilo foi assassinato. Não foi eutanásia, nem suicídio, foi assassinato. Mas muitas pessoas, trazendo aquela ideia, dizem: olha, esse foi o primeiro caso de eutanásia do mundo. Não foi, foi assassinato. Mas, infelizmente, o mundo, cada um tem a sua ideia, cada um tem a sua mente, sua ideologia, cada um fala uma coisa. Mas se você é obrigado a tomar veneno, você está se matando ou está sendo assassinado? Pare e pense. Então, através do tempo, as pessoas foram
pensando em aliviar a própria vida. O cara conseguiu, tem um veneninho aqui, um veneninho ali, foram buscando subterfúgios para diminuir o sofrimento. Há quanto tempo vem acontecendo isso, né? Sócrates foi antes de Jesus, bastante tempo. E o Evangelho nos diz assim, no capítulo 5. Vejamos que meios o Pai misericordioso me pôs ao alcance para suavizar o sofrimento do meu irmão. Vejamos se minhas consolações morais, o meu amparo material, os meus conselhos poderão ajudá-lo a vencer essa prova com mais energia, paciência e resignação. Todos estais na terra para espiar, mas todos, sem exceção, deveis esforçar-vos por abrandar a expiação dos vossos semelhantes, de acordo com a lei de amor e caridade. E o que a gente vê hoje? O que a gente vê hoje no planeta se movimentando? No Canadá, por exemplo, de 2016 para cá, até 2016, morriam através da eutanásia, que ela é autorizada, 1.500 pessoas por ano. 1.500 pessoas por ano. Canadá, 2016. De 2016 até hoje, 2023, morreram 31 mil pessoas. Quer dizer, está se acelerando o processo de autorização da eutanásia em vários países. Por exemplo, Portugal, Espanha, Alemanha, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, são autorizados desde 2002 a morte pela eutanásia. Quer dizer, as pessoas estão indo, não quero sofrer, não quero passar por isso, não quero chegar ao final da vida sofrendo tanto, e pede, a justiça autoriza, o cara vai, toma um remedinho e desencarna. Para quem não conhece a doutrina espírita, para quem não conhece que a vida não acaba, é tranquilo, vai morrer, vai acabar o sofrimento. Para nós que conhecemos que a vida não acaba, como o próprio Sócrates disse lá atrás, olha, a vida continua, existe vida além da morte, não é o fim, e nós não temos o direito de interromper nem a nossa vida com desculpa, eu vou tomar um remedinho porque eu quero parar de sofrer. Nós não sabemos qual o dia exato que está programado para nós o desencarne, por isso que Deus nos coloca, vai durar, meu filho, até o dia que a divindade aceitar o seu desencarne. Ninguém vai antes nem depois da hora. Tem até um filme que está no Netflix até, quem quiser procurar no YouTube, né? Como eu era antes de você. O rapaz era um rapaz rico, muito rico, todo poderoso, praticava todos os esportes, era forte, bonito. Atravessando na rua com o celular, foi atropelado, ficou tetraplégico. Resolveu ir para um país, né, que é o paraíso do suicídio acompanhado, né, assistido, que é a Suíça. Eu vou morrer lá. Nesse ínter ele conheceu uma menina que era cuidadora dele, que ia ficar com ele nesse período até ele se preparar para o desencarne. E acabou se apaixonando por ela e ela por ele. Só que ele não desistiu do desencarne. Ela lutou falando, olha, não faça isso. Não, mas eu não sirvo para nada, eu tetraplégico, o que eu vou fazer? Você é uma menina jovem, bonita, eu quero que você viva. E foi até o final e desencarnou. No filme é uma história. Muitas pessoas estão procurando esse meio para o desencarne através da eutanásia. E da onde vem a palavra eutanásia? Eu, no grego, chamava bom. Thanos, que era o deus da morte, né? Morte boa, boa morte. Eutanásia vem da palavra do grego. Então já cultuavam a morte antigamente, uma morte suave, assim, você toma um remedinho, você vai morrer suavemente. Só que ninguém pensava no lado de lá, né? Vai morrer suavemente e o acordar, como é que vai ser no plano espiritual? E muitos espíritos, que a gente conversa sempre com o espírito de suicida, é lastimável a situação que eles se encontram. Porque a pessoa, quando pede, olha, eu quero morrer com eutanásia, quero que me dê um remedinho para morrer, é suicídio, sim, é suicídio, o nome está eutanásia, mas é suicídio, ele está pedindo para morrer. Se eu estou pedindo para me matar, é suicídio, não é? Só se mudou a lei divina. Mas ele estava sofrendo muito, ele não aguenta. Quem de nós é o juiz? Na Suíça, por exemplo, tem um slogan lá na cidade assim: paraíso do suicídio assistido, propaganda. O desejo do paciente é o juiz supremo. Bacana? Eles não acreditam, não aceitam, não entendem que a morte não é o fim, que a morte não vai levar ninguém, vai levar as pessoas para sofrer além dela. Eles acham que morreu, acabou. Para todo mundo, a maioria acha que morreu, acabou. Então essa falta da crença na vida após a morte
faz as pessoas apelarem para esse remedinho. Ah, mas não vai doer nada não, ele toma uma injeçãozinha ali, vai morrendo devagarinho, não dói. E depois? E quando chega no plano espiritual, ele vê que não morreu, que não acabou. Aí vem conversar com a gente na sala mediúnica, né, Nivaldo? Fred, vem lá, ó, eu não morri, como é que faz para me morrer? A gente fala, não vai morrer não. Ah, mas eu quero morrer. Não, não vai morrer não. E causa grandes transtornos no plano espiritual e na terra também para os seres humanos, que ficam desesperados. Nós conhecemos um caso até na própria família do rapaz que caiu de algum andar, num prédio, quarto andar, suicidou, ninguém soube dizer direito, mas foi dado como suicídio, o laudo. Ele deu uma comunicação aqui, falou assim, eu não me suicidei. Eu estava na janela, tinha bebido demais, andando no parapeito, alguém me empurrou, então eu caí. Eu não me suicidei. Veio explicar que ele não tinha se suicidado. Morreu, desencarnou, numa situação lastimável. Para o laudo médico foi suicídio, mas ele veio explicar, olha, eu não me suicidei, eu fui empurrado. Então, acontece demais isso. E as pessoas ainda ficam duvidando, questionando. E o Brasil, que é um país abençoado dentro do cristianismo e da doutrina espírita, deixa isso bastante claro para a gente. Nós não vamos morrer. Graças a Deus, 80% da população brasileira acredita que existe vida além da morte. Algum de um jeito, outro outro. Uns acreditam que vai para o céu, né? Comer maçãzinha lá num campinho gramado, de branco, todo mundo sentado do lado de Jesus, conversando, né? Batendo um papo de boa. Para nós espíritas, nós sabemos que não existe esse céu, essa coisinha beleza, nem o inferno. Existem várias faixas vibratórias que vão levar nós para onde nós plantamos a vida inteira. Nosso irmão Cauíno falava direto aqui, o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Ele não falava isso direto. O que nós plantamos, nós vamos colher. Não tem como ser diferente. Então muitas pessoas ainda duvidam. Ah, mas não tem um remedinho aí. Michael Jackson, por exemplo, ele não queria se matar, ele queria dormir e não conseguia. Foi tomando anestésico, até que o coração dele não aguentou. É suicídio? É suicídio. É suicídio. Ah, ele queria dormir, mas o corpo não aguentou. O corpo não aguentava aquela dose exagerada de anestésico. O corpo tem um limite. Então as pessoas estão buscando paliativos para sair do sofrimento, fugir do sofrimento, achando que, pronto, agora estou, beleza, vou morrer, não vai acontecer nada mesmo. E vai. A grande surpresa é essa. E vai. E cada dia que passa está ficando mais difícil para quem desencarna pelo suicídio, que a gente tem comentários dos espíritos no plano vindo para cá falar, olha, o que mais deixa a gente apavorado quando desencarna pelo suicídio é que os espíritos trevosos que vão buscar a gente lá no Vale do Suicida sequestram o nosso pensamento. Não deixa a gente pensar. Imagina só que situação. Você não consegue parar para pensar, para fazer uma prece. Eles conseguem sequestrar o pensamento. O relato do espírito suicida agora, falando com a gente, olha, o mais sofrido é isso, você não consegue parar e pensar e fazer uma prece. Que as trevas vão lá e sequestram o seu pensamento. Olha, vem cá, você é meu, fica tranquilo. Aqui nós estamos em casa. Infelizmente é isso que acontece. Então, se as pessoas soubessem que buscar o fim da vida por eutanásia ou pelo suicídio vai levá-las para um lugar tenebroso, que nós estamos hoje no último dia do mês do Setembro Amarelo, último dia de palestra sobre o assunto, e temos que voltar ao assunto, sim. Toda hora tem gente, um caso na família, algum conhecido meu me ligou, meu irmão fulano, põe o nome do meu primo aí, que falou, o que foi? Ele tentou se suicidar, não deu certo, se pendurou numa corda, bateu a cabeça na laje da casa, deu traumatismo craniano, está no hospital em coma. Olha a cena. Tentou se matar, calculou errado o tamanho da corda, bateu a cabeça na laje, se machucou, não morreu. E se morrer vai ser suicídio, porque ele estava tentando, era um suicídio. Graças a Deus não morreu, está em coma. Quanto tempo vai ficar? Ninguém sabe. Porque quem pertence à nossa vida não pertence a nós. Quem sabe a hora que ele precisa ir, não somos nós.
Isso a gente tem que entender e parar e refletir. Quando essas pessoas estão indo para esses países aí, principalmente a Suíça, cometer o suicídio assistido, que tem gente demais, do mundo inteiro está indo para lá e está aumentando cada dia mais, não sabe que a vida continua. Que se soubesse, não ia querer, porque vai como suicida. Vai um lugarzinho bacana, um hotel maravilhoso, a vista para os Alpes, bonito lá, o gelo, as árvores, tudo lindo, maravilhoso. Alguma música linda. O que você quer comer? A sua última refeição? Ah, que lindo. Agora dá uma injeçãozinha aqui que ele vai. Vai e acorda. No plano espiritual. Não tem nada bonito lá. E aí? Aí muitos estão aqui agora ouvindo, mas é isso. A verdade é essa. A vida não acaba. Para que tentar a morte dessa forma? Que a eutanásia é um suicídio. Mas o cara estava sofrendo demais porque uma criancinha que nasceu com hidrocefalia, que não vê, não fala, não ouve, não se mexe, ela está sofrendo demais, é um bicho. Aí o Chico Xavier falou assim: Chico Xavier, às vezes, naqueles momentos de extrema agonia, um espírito alcança a vitória que perseguiu durante várias existências. Essa frasinha curta. Consegue uma vitória que vem a muitas encarnações tentando e não consegue. E é através daquele momento, daquele sofrimento, que ele vai conseguir. Nem que precisa ninguém chegar lá, vamos dar um remedinho dele, fazer uma eutanásia aqui com ele para ele parar de sofrer. Não. Ninguém sabe a hora, a última hora que vai soar para ele. Lá no Lado Velhinho mesmo tinha um que eu conheci na cama o tempo todo, muito magro, só osso, esquelético, cheio de ferida. Nossa, esse aqui não vai durar muito não. Durou uns 10 anos ainda. Depois recuperou. Só ficou cego, foi para a ala masculina. Recentemente que ele desencarnou. Voltou a viver. Só ficou cego. Voltou com o corpo normal, andando, indo para um restaurante. Falei, que interessante. Eu lembro dele lá, quase em coma. Então, qual de nós sabe qual é o último momento que nós vamos inspirar aqui na vida? Nós não sabemos. Então, essas situações, esses casos que nós conhecemos, vêm enriquecer o nosso conhecimento. Lembrar, olha, Deus é que sabe a hora que a gente precisa parar e pensar, olha, não é hora não, calma. Mas estou sofrendo demais, eu não aguento. Aguenta porque Deus não dá o cobertor mais curto, ele dá de acordo com o que a pessoa consegue passar aquele frio. Tem o Chico Xavier também, um caso dele, de uma criança alienada mental, totalmente tetraplégica e alienada mental, pobre, morando numa barraca. Aí, os médicos junto com ele, amigos espíritas, mas você não acha, Chico, que nesse caso desse menino, totalmente alienado mental, é um bicho, é um monstro? Para que ele precisa viver? Você não acha que seria uma boa para ele parar de sofrer, a gente fazer a eutanásia com ele? Aí o Chico falou só assim: você acha que Deus é injusto? Só isso. Você acha que Deus é injusto? Aí o médico calou a boca. Ele falou assim: meu irmão, Deus usa o tempo e não a violência. Você desencarnar ele fora do tempo, você está cometendo a violência para o resgate daquela criatura. É uma violência, então espera o tempo correto, que ele vai desencarnar na hora certa. São situações assim interessantíssimas que a gente tem que parar e pensar. Nós temos um amigo, grande amigo, Paulo, e ele, o pai dele, há uns 10 anos atrás, foi detectado que ele estava com Alzheimer. Ativo, fazia tudo, mestre de obra, carpinteiro, marceneiro, fazia tudo. Um dia, chegou em casa e começou a desmontar a porta. Desmontou a porta, sentou no chão e ficou olhando. De repente, Alzheimer, Alzheimer, pronto, começaram a cuidar dele. 3 anos depois, ele caiu da escada, bateu a cabeça, machucou bastante, sério, ficou tetraplégico. 3 anos depois, ficou em casa. No hospital, casa, traqueostomia, alimentação pelo estômago, oxigênio. Tem 9 anos que ele está na cama. 9 anos. Os médicos falam assim, eu não sei explicar como ele está vivo. Já falaram assim, para de dar remédio, para de dar antibiótico, não traz ele no hospital, tipo assim, vamos ver se ele morre.
E o velho não morre. Não morre. E graças a Deus, graças ao carinho do Paulo, das irmãs dele, são 2 irmãs, elas aprenderam a fazer a recuperação, ressuscitar o coração, porque os médicos não querem mais lá fazer isso. Quando ele dá aquela parada, ela vai lá, eles falam, você vai quebrar a costela dele, vai furar os órgãos internos dele, vai dar hemorragia, você vai matar seu pai. Ela, não, eu aprendi já. Então eles estão fazendo em casa o tratamento de carinho, de amor com o pai há 9 anos. E ele fala, quando eu vou fazer a barba dele, eu vejo a lágrima dele correndo. Eu falo, pai, hoje é sábado, dia tal, dia da barba e tal, não sei o quê. Ele me ouve. 9 anos na cama. E se eles tivessem optado? Vamos desligar o oxigênio do nariz dele? Então, conversamos hoje bastante. Falei, olha, eu vou contar a sua história lá. Ele pode falar lá, Deus. Ficamos 1 hora no telefone, ele me contando detalhes. Quer dizer, 9 anos na cama, em casa, o médico, o hospital não quer saber mais. Ó, não traz aqui mais não. Você já está morto. Ele não morreu. Porque precisa ainda passar aquele restinho. Ele até brinca. Ele já enterrou minha mãe, 2 irmãos, 2 enfermeiros já foram e o médico. E ele está firme. Quer dizer, já foi um monte de gente na frente. Falou, eu não vou lá na tua casa não, Paulo. Se eu for lá, vai que ele olha para mim. Não está brincando com a coisa. Mas 9 anos na cama. De 2 em 2 horas ele vira ele, porque senão dá escária, ferida. Que dá, a gente vê os idosos lá no Las Velhinho com essas feridas. Ele não tem uma ferida. Porque os filhos toda hora vão lá, vira, branca, com carinho, com amor, em casa. Então eu falei para ele, Paulo, você tem coragem de fazer eutanásia? Ele, eu não. Para que ele levanta amanhã, vai me dar uma bronca. Então, nós não sabemos o dia que é o dia final de ninguém para chegar e daqui que está, olha, vamos desligar porque está sofrendo demais. Está sofrendo demais, fulano. Não. E quando o Evangelho diz, é lícito se abreviar a vida de um próximo? Não, claro que não. Nós não sabemos o dia. O Evangelho explica bem claro. E a gente tem que lembrar disso. Sempre que vier no nosso círculo, alguém fala, que o fulano está sofrendo demais, o pessoal está pensando em eutanásia, fala, eu não concordo com isso não. Por quê? Porque a vida não acaba. Naquele segundinho ali que falta, a pessoa volta. Tem casos até que o Alexander conta, que a pessoa está lá no finalzinho já, o cérebro já não está funcionando mais, na hora que ele está prestes a morrer, volta tudo normal. Um milagre, né? O cérebro volta a funcionar, a pessoa senta na cama, querido, me desculpa, me perdoa, e desencarna. Quer dizer, num segundo ele melhora, pede desculpa, pede perdão e desencarna. Sabe lá qual é a hora que vai acontecer dessas pessoas que estão no final da vida? Nós não sabemos. E não temos o direito de tirar a vida de ninguém. Ah, mas está sofrendo. É outra história. Esse próprio menino que o Chico Xavier conta, ele contou para os rapazes no livro, conta a história lá. Esse rapazinho alienado mental que vocês estão vendo aqui agora, que ele está sofrendo muito, foi um grande general antigo, que fazia muita maldade, no tempo de Roma ainda matava e fazia etc com as pessoas. Veio agora para resgatar um pouquinho. Muitas pessoas que se suicidam, quando volta com problema sério mental. Por exemplo, nós já tivemos conversa com pessoa que pula de um prédio. Pula do 20º andar. Você vai conversar com a pessoa, ele fica só gemendo. Você está ouvindo, meu irmão? Aí fica lá. Está me ouvindo? Falou, se você está me ouvindo, já é um grande sinal. Não, mas você não está vendo que eu pulei do prédio, que eu estou todo despedaçado? Sim, mas você está me ouvindo? Estou. Então, você começa a conversar com os pedaços que ele acha que está em pedaços, mas não está. O espírito não acaba. O que foi despedaçado foi o corpo. Mas aquela lesão é forte no perispírito. Degrada o perispírito também. E isso demora alguns anos para recuperar. Aí vem com problema, hidrocefalia, problema mental, etc. Aí o pessoal acha que está sofrendo. Não, é o resgate de um ex-suicida que cometeu alguma coisa ali. E tem, por exemplo, num livro, Diálogo dos Vivos, de Chico Xavier e J. Herculano Pires, que fala assim: que postura devemos ter perante a eutanásia? Estando o corpo físico sendo mantido por instrumentos, o espírito continua ligado a ele ou não? Perguntaram para eles, os espíritos. Aí o Emmanuel respondeu: Emmanuel, só o Emmanuel. Os profissionais responsáveis por pacientes que consentem com a prática da eutanásia
imbuídos de ideais materialistas, desconhecem a realidade maior quanto à imortalidade do espírito. A morte voluntária é entendida como o fim de todos os sofrimentos, mas trata-se de considerável engano. A fuga de uma situação difícil, como a enfermidade, não resolverá as causas profundas que a produziram, já que estas se encontram na nossa consciência. É necessário confiar, antes de tudo, na providência divina, já que tais situações consistem em valiosas lições em processos de depuração do espírito. Os momentos difíceis serão seguidos mais tarde por momentos felizes. Deve-se lembrar também que a ciência médica avança todos os dias e que males antes incuráveis hoje recebem tratamento adequado. Além disso, em mais de uma ocasião já se verificaram casos de cura em pacientes desenganados pelos próprios médicos. Quanto à questão outra, respondemos que sim, os aparelhos conseguem fazer com que o espírito permaneça ligado ao seu corpo, por meio de laços do perispírito. Isso ocorre porque eles conseguem superar, até certo ponto, as descompensações e desarmonias do fluxo vital do organismo causadas pela enfermidade. Emmanuel. Então, o próprio Emmanuel explicando para a gente, é um engano sim, achar que a eutanásia vai ajudar. Não vai ajudar. Aquela pessoa está resgatando o restinho que faltava, só um pouquinho. Então, a gente tem que parar sempre e raciocinar dentro da doutrina, dentro do cristianismo. Se a vida não acaba, a vida continua, para que eu vou me matar? Ah, mas está doendo demais. Espera um pouquinho que vai passar, e às vezes passa. Tem outro texto maravilhoso aqui também, do Emmanuel também, que perguntaram para ele sempre sobre a eutanásia, né? Ele volta a falar. Entretanto, as pessoas que perguntam sobre a eutanásia, eles imaginam isso pela escassez de recursos que a espiritualidade dispõe para dilatar a visão espiritual para lá do estágio físico. Eles acham isso, o ser humano. É preciso lembrar que, em matéria de deformação, os complexos de culpa determinam inimagináveis alterações no corpo espiritual. Quer dizer, a culpa, você cometeu vários crimes, fez um monte de coisa, como esse próprio menino aqui, que era um grande general, afeta o próprio perispírito dele, com a maldade que ele fez. Então vem com deformação, vem com problema. Então aquela deformação, aquela doença, aquela dor, é normal para o resgate dele. E às vezes ele fica escondido naquele corpo, para a espiritualidade dos inimigos espirituais não achar ele. Cadê o fulano? Não acha, porque ele está escondido no corpo totalmente deformado. Não acha, ele dá um jeito de Deus fazer, esconde ele nesse corpo, para ele resgatar um pouquinho que ele tinha ainda. E continua. À vista disso, o homem comum não conhece a face psicológica dos nossos irmãos suicidas e homicidas conscientes, ou daqueles outros que conscientemente se fazem pesadelos ou flagelos de coletividades inteiras, devidamente reencarnados em tarefas de reajuste, não mostram senão um quadro aflitivo que criaram para si próprios, de vez que todo espírito descende da própria obra e revela consigo aquilo que fez de si mesmo. Diante de crianças em prova ou de irmãos enfermos, imaginados e irrecuperáveis, medita e auxilia-os. Ninguém agora, nas áreas do mundo físico, pode calcular a importância de alguns momentos ou de alguns dias para o espírito temporariamente internado no corpo, doente ou disforme. Perante todos aqueles que se abeiram da desencarnação, compadece-te e ajuda-os quanto puderes. Recorda que a ciência humana é sempre um fato admirável em transformação constante, embora respeitável pelos benefícios que presta. No entanto, não te esqueças de que a vida é sempre uma formação divina e, por isso mesmo, em qualquer parte será sempre um ato permanente de amor. Emmanuel, de novo, falando sobre a eutanásia. Então, são situações que os espíritos vêm contando para a gente: olha, meu irmão, não faz isso não. Não adianta se matar, não adianta pedir a eutanásia é para aliviar a dor. Aí alguns perguntam assim: mas e os animais? Quando o animal está sofrendo, morrendo de dor, doente, a gente para e pensa: em que estágio da razão está o animal? Para entender que ele pecou, que ele cometeu erro, que ele está resgatando. Não está. Não chegou nesse nível ainda.
É ou não é? A gente para e pensa. O animal não chegou nesse estágio da razão ainda. Então muitas pessoas falam, não, está sofrendo demais o animal, vamos fazer ele desencarnar mais cedo. Pronto. Ele para de sofrer, para de sentir dor, que é muito triste você ver um animal sofrendo. Mas ele não tem o estágio de razão ainda que nós chegamos. Como o Elvésio falou aqui, tem 40 mil anos que nós já chegamos à razão já. Já temos razão há 40 mil anos e não aprendemos até hoje. 40 mil anos e não aprendemos até hoje. E como a gente sempre... Com licença. Tem que lembrar da nossa Joana de Ângeles, né, na série psicológica de Valdo Pereira Franco. Tem uma mensagem aqui maravilhosa dentro do assunto. Suicidas, esses pobres revoltados contra a divindade, que esfacelaram o crânio em arremetidas de ódio contra a existência, reencarnam perturbados pela idiotia. Surdez, mudez, conforme a parte do cérebro afetada, e por hidrocefalias, mongolismo, os que tentaram o enforcamento, reaparecem com processos de paraplegia infantil, os afogados, que padecem efizema pulmonar, os que desfecharam tiros no coração, retornam sob o jugo de cardiopatias congênitas irreversíveis e dolorosas, os que se utilizaram de tóxicos e venenos, volvem sob o tormento de deformações congênitas, da asfixia respiratória ou estertorados de úlceras gástricas, duodenais e cânceres devoradores, os que despedaçaram o corpo em fugas espetaculares, recomeçam vitimados pelas atrofias, deformações, limitações pungentes, em que aprenderam a valorizar a grandeza da vida. Agressores, exploradores, amantes da rapinagem, de arbitrariedade, dos abusos de qualquer natureza, volvem aos cenários que se empederniram e corromperam e infelicitaram, atingidos pelo sinete de soberanas leis da ordem e do equilíbrio, refazendo o caminho antes percorrido criminosamente e entesourando os sagrados valores da paciência, da compreensão, do respeito a si mesmo e ao próximo, da humildade, da resignação, armando-se de bênçãos para os futuros cometimentos ditosos. Quem se poderá atribuir o direito de interromper a existência periciosa e santificadora? Quem tem esse direito? Perguntando aqui a própria Joana de Ângeles, e ela mesma responde: ninguém se deverá permitir a interferência destrutiva ou liberativa por meio da eutanásia em tais processos redentores. Pessoas que se dizem penalizadas do sofrimento dos familiares, que desejam que os tenham logo cessados, quase sempre agem por egoísmo, presurosos de libertar-se do comprometimento da responsabilidade de ajudá-los, sustentá-los ou amá-los mais. Penetrando-se o homem de responsabilidade e caridade, luarizado pela fé religiosa, fundada em fatos da imortalidade da alma, da comunicabilidade da reencarnação, abominará em definitivo a eutanásia, tudo envidando para cooperar com seus irmãos nos justos ressarcimentos que a justiça divina lhe outorga para a conquista da paz interior e da evolução. Joana de Ângeles, o livro Após a Tempestade, do Divaldo Franco. Então, obras falando sobre o assunto tem um monte. Nós pensamos mais algumas mais interessantes para o momento que nós estamos vivendo. Tem muita gente na nossa volta, na nossa família, procurando fugir da vida, fugir da realidade, fugir da dor, e não foge, porque a vida não acaba. Não adianta tentar reduzir a vida com remédio, com seja qual for o subterfúgio que é falado aqui. Nós temos que acreditar que a vida continua, que nada é por acaso, nada é por acaso. Nós queremos agora, nesses minutos finais aqui que nós estamos se aproximando, fazer uma homenagem ao nosso querido Roberto Vajas Hernandes, que é o nosso cameraman, que está com a gente aqui desde 2018, se eu não me engano, já há 5 anos, fazendo essas filmagens com carinho, com dedicação, com amor. Hoje ele faz aniversário, faz 70 anos, está com um problema no coração, vai ter que fazer uma ablação. E nós pedimos a Deus que ajude o nosso irmão, dando bastante saúde, harmonia, e convidamos também outras pessoas que têm conhecimento de tecnologia para ajudar o nosso irmão Roberto, que graças a ele nós temos 5 anos aí no mínimo, 5, 6 anos de todas as filmagens das palestras do Cezon, de vários acontecimentos aqui da casa. Então, que o nosso Roberto receba o nosso abraço, o nosso carinho. Isso aqui está filmado, viu, Roberto? Você vai ver isso. Não vai chorar, não. E nós te desejamos muita saúde, que você volte breve para nós
que o Cesão precisa de muita de você, viu? E que nós possamos todos juntos refletir sobre o tema da noite, em nossos lares, nossas casas, e durante o sono também, nos colocar à disposição para ajudar no plano espiritual onde for necessário. Que Deus nos proteja, nos abençoe hoje sempre. Graças a Deus. Vamos, com tantas palavras enriquecedoras, vamos agradecendo mais uma vez aos mentores amigos que estão sempre junto a nós, pedindo a eles que nos fortaleçam nos nossos momentos de dificuldades, que nos iluminem nos nossos momentos de dor, mostrando para nós as soluções que às vezes nós não conseguimos ver tão claramente, pedindo inspirações para suportar também essas vicissitudes do nosso dia a dia. Como disse o nosso irmão Nelson, as encarnações são momentos para que nós busquemos essa evolução, esse caminho, resgatar os nossos débitos junto aos nossos companheiros. E a gente também, quando está com uma pessoa doente que precisa da gente, também é o nosso momento de evolução. Então, que nós busquemos sempre nos ensinamentos dos evangelhos essa compreensão, essa força de transpor essas dificuldades, essas barreiras. Permita, Mestre, que nós possamos a cada dia, Senhor, vivenciar mais o Seu Evangelho de amor, caridade e bondade. Ajuda-nos, Mestre, a termos mais paciência, mais resignação e, sobretudo, Senhor, fé nos Seus desígnios, para que nós possamos galgar nessa encarnação sendo mais proveitosa para cada um de nós. Que nós possamos também, Senhor, sairmos daqui e voltarmos aos nossos lares na Sua santa paz, Senhor Jesus, e todos que nós encontrarmos no nosso lar também possam receber esses fluidos benéficos, Senhor. Agradecemos imensamente por tudo, aos mentores amigos nessa casa que nos abençoem e nos protejam. Pedimos a permissão para darmos por encerrado os trabalhos da noite de hoje, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus.